Bom, pessoal, cálculo numérico, eu estou aqui com os slides do professor Disseu Melo, do IFBA, agradeço a ele pelas... Então, nós temos aqui, para discutir nessa aula, sistema decimal e binário, conversão de sistema de base, sistema aritmético de ponto flutuante. Aritmético porque nós temos as 4 operações, né? Mas soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, nesse sistema cabem essas operações. Bom, aí tem uma foto que mostra, de um lado, o nosso sistema de numeração decimal, né, com os nossos 10 algarismos, né, incluindo o zero, que foi o último, e desse lado de cá, à direita, os zeros e uns do sistema binário, que é o sistema de computador. A ideia de cálculo numérico, né, vem da ideia de buscar uma resolução aproximada de problemas que podem ser representados por um modelo matemático. Então, nós temos que, através de operações simples, a gente consegue encontrar as raízes, a gente consegue determinar a solução de uma equação diferencial, resolver um sistema linear usando as operações simples da aritmética. Por isso, a gente pode usar alguns computadores para fazer esse trabalho aritmético. Aqui tem um mapa conceitual, está um pouco claro demais para vocês, mas a gente pode ver aqui, ó, os objetivos, né, do mapa do... Aqui é matemática pura, com as disciplinas cálculo, álgebra. E o método numérico, ele trabalha com processos numéricos, né, com novos modelos matemáticos, mas tudo envolvendo a parte que a gente pode trazer para a parte computacional, né? É um mapa conceitual aqui muito complexo, com todos os assuntos, ó. As fases, né? Modelo matemático, modelo numérico, computacional. Então, cabe aí depois uma análise desse modelo. Vou colocar na página do nosso curso. É um modelo, um sistema numérico, você tem um problema real, levanta os dados, constrói um modelo, né? A partir desse modelo, você pode encontrar um método numérico para resolver essa equação. Aí você coloca esse método num sistema de computação, gera resultados, e, se necessário, você reformula o método. Ou melhor, o modelo e o método. O algoritmo, a gente vai ter, um procedimento passo a passo, que a gente coloca, por exemplo, no Scilab, no MATLAB, ele vai lá e responde, é uma linguagem computacional, mas pode ser o algoritmo, pode ser também o algoritmo da soma, né? Aquela ideia do vai 1, né? 13 mais 28, 3 mais 8 são 11, fica 1, vai 1. Isso é um algoritmo, é um algoritmo da soma, mas isso que ele está falando aqui, mais da ideia do algoritmo computacional. A aritmética real e a da máquina. A real trabalha com infinitos dígitos para representar um número, e o da máquina trabalha com recursos finitos. Né? A calculadora tem um número de dígitos, né, limitado, então você trabalha com aquele número. Então, acaba que você tem erros associados à máquina que não estão relacionados com a aritmética real. Aqui a figura novamente. Então, o sistema decimal, na forma polinomial, ele pode ser escrito como está aqui, né? AN-1, AN-2, AM. Na base 10. Então, pode escrever aqui como somatório de N até M, de A em I, vezes a base, que é 10 elevado a I. O I começa de N aqui, ó, a N. Então, 201,43. Então, aqui você vai estar na base 10, vai ser 2 vezes, aqui é a centena, 2 vezes 10 ao quadrado, 0 vezes 10 a primeira, 1 vezes 10 a 0, aí vem a vírgula, decimal, né? 4 vezes 10 é menos 1, 3 vezes 10 é menos 1. Então, esse sistema de base 10 que a gente utiliza mais, né? Mas o computador usa muito a base binária, né? Então, aqui, ó, trocou só aqui, ó, colocou o 2. Então, 1001,01. Então, esse 1 vezes 2 é a terceira,
esse outro 1, 2 ao quadrado, 0 vezes 2 a 1, 1 vezes 2 a menos, a 2 a 0, né? 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 é menos 1 e 1 vezes 2 é menos 2. Até aqui a gente vai encontrar, esse produto aqui vai dar um número decimal, né? E aí tem a ideia das conversões de base, decimal para binário. Como nós sabemos esse processo aqui embaixo, ele já vai me dar exatamente o número decimal. Eu vou estar convertendo isso aqui no número decimal. É só fazer esse produto somar. Aqui temos um exemplo, né? Que eu quero converter de binário para decimal. Olhe bem. Binário para decimal. Então, aqui eu vou fazer uma divisão. Divisão por da seguinte forma. Nesse momento não é divisão ainda não. Nesse momento ele vai usar as potências, como eu falei, né? E vai somar esses valores. Aqui é 1 vezes 10 ao quadrado, 0 vezes 10 elevado a 1. Aqui, já, depois da vírgula, já são os expoentes negativos. E aqui a gente fez a conversão. A divisão é o contrário, quando você quer transformar da base 10 para a base 2. Então, você tem a base 10, 2.345 para a base 2. Então, você usa o método de divisões, no caso, sucessivas. Você vai dividindo por 2, vai dividindo por 2, 2, até chegar a concluir. Não é mais possível dividir, né? Até que o último quociente seja menor que 2. Então, ou menor que a base, se você tiver na base 3, por exemplo, que não é muito comum. E a leitura é da último degrau para cima. Então, você tem esse número aqui, ó, 2.345, ele é 1001001001001001 na base 2. Se tem alguma parte decimal, a gente faz um processo interessante. A gente multiplica por, desculpe, vai multiplicar por 2. Então, 0,1875. Para transformar para a base 2, essa é a parte decimal, né? Multiplico por 2, deu 0,375. O primeiro dígito vai ser usado. Olha aqui. E aí nós tivemos um resto. Ou melhor, não resto, não, resultado. Esse resultado por 2 também deu 0 na primeira casa. Vai para aqui também. Agora, esse resultado por 2 deu 1. Veio para cá. E agora, multipliquei esse outro resultado, subtraindo aquele 1. Tira aquele 1, ele fica 0,5 vezes 2 deu 1. Olha o que ficou aqui no final, 0,0. 0,0 não dá mais para dividir, então parou. Então, 0,1875 é 0,0011 na base binária. Então, a ideia é essa aqui, a conversão do binário para decimal. Então, a parte inteira, a gente faz a divisão sucessiva. E a parte decimal do número, né? A gente faz o método de multiplicação sucessiva. A divisão sucessiva por 2 e a multiplicação sucessiva por 2, no caso aqui com a base 2. Aqui tem um exercício, vocês podem fazer depois, e suas respostas. Então, você pode parar o vídeo e ver. O sistema de ponto flutuante, ele já é um sistema aritmético, né? Em que a gente vai ter uma característica relacionada a ideia da flutuação das distâncias entre as casas decimais, vamos dizer assim, entre os valores. Então, é o conjunto de todos os números existentes no computador calculadora. Então, o sistema aritmético de ponto flutuante, ou aritmética, é o conjunto de todos os números existentes no computador calculadora. Está bem resumida essa ideia, mas o formato é esse aqui, você tem uma mantissa vezes a base elevada a E. E E é um expoente que varia ali, a característica, ele vai ter, esse expoente vai ter um valor máximo e mínimo. E aí nós temos um sistema de ponto flutuante normalizado. O que é isso? Para ele estar normalizado, ele vai sempre começar do zero, tem um ponto, né? E aí tem os dígitos, vezes a base elevada a esse expoente. Então, essa normalização é quase obrigatória nos exercícios. Você sempre tem que estar normalizando
o seu número em ponto flutuante. Normaliza e aí pode fazer as operações. Lembrando que esse sistema comparando, né? Dá para comparar com o sistema de notação científica, né? Por exemplo, que você tem que começar do 1 e vai no máximo até 999, né? Abaixo de 10. Então, aqui tem a base que é das operações, é expoente, que vai de menos m a m. T é o número desses dígitos, né? Lembrando que D1 tem que ser não nulo. D1 é o primeiro aqui. O número 0 permanece a qualquer sistema. Por simplicidade, a gente representa isso tudo como esse F, que é o flutuante, beta, que é a base, pode ser 2 ou 10 principalmente, número de dígitos significativos, MN é a variação do expoente. Então, aqui é para simplicidade. Então, a gente tem aqui uma base 10, 5 dígitos, e o expoente variando de 5 negativo, não, 5 positivo, aqui tem que ser negativo, né? De menos 5 a 5. Então, utilize, em cada caso, a aproximação por arredondamento e por truncamento. Então, aqui, primeiro, não está no formato normalizado. Então, aqui é necessário você normalizar 1,38, você normalizar para ficar 0,138. Então, tem essa característica. Então, aqui, ó, 1,38 vai virar o quê? 0,13800. Por que eu botei mais 00? Porque ali ele pede 5 casas decimais. Como eu corri a vírgula para a esquerda, 10 elevado a 1. Quando eu corro a vírgula para a direita, é negativo. O sinal, né? O arredondamento é igual ao truncamento, né? Não precisou mexer em nada aqui. Aqui, 92, não, desculpa, é 92,0637. A ideia do ponto é porque a notação aqui é americana, né? Então, eles usam ponto no lugar da vírgula. Então, para colocar no sistema normalizado, corri 2 vírgulas para a esquerda. Então, 10 ao quadrado. Mas aqui ficou 92064. Observe que eu arredondei aqui. O 37 virou 4. No sistema de truncamento, eu faço o corte, o recorte. O 7 perdeu essa informação. Truncamento não se importa com isso. E aqui mais 2 exemplos, né, que você pode fazer aí a verificação. Aqui tem um caso que a gente faz e vê o underflow. Então, 0,0000003. Então, você vai correr a vírgula aqui para correr esse ponto aqui para a direita. Então, expoente negativo. Só que eu corri até o menos 6. E na minha regrinha, o máximo era menos 5. Então, deu underflow. Então, não, meu computador, meu calculador, não estaria fazendo essa conta por conta desse problema. Já esse número aqui de baixo, né? Eu corri a vírgula para a esquerda, para ganhar um expoente positivo, mas ele deu maior que 5, overflow. Então, aqui nós temos a gama representável, o underflow, o overflow, uma ideia aqui para vocês verem em termos gráficos. Aqui tem alguns exercícios, né? Vamos considerar aqui base 2, 3 dígitos, de 1 a 3. Determine todos os seus elementos, a cardinalidade, a gama representável, a região de overflow e underflow. Então, aqui nós temos essa questão aqui, ó, esse número, né? Nós temos 2, 3, 1 e 3. A base é 2. Então, aqui você tem como escrever mais ou menos 0,5 vezes 2 elevado a e, aqui de forma bem ampla, né, a resposta. E alguns detalhes em relação aos valores. Ó, porque aqui eu quero, seja o número real x representado em ponto flutuante, vamos considerar uma máquina operando nesse sistema. Então, aqui eu quero todos os elementos. Então, a gente pode usar essa representação aqui. Né? No caso aqui, a cardinalidade deu 41 elementos. Então, em geral, a gente não trabalha esses itens. Estou ilustrando para vocês. Bom, os parâmetros que a gente pode ter em algumas máquinas, né? Bem legal aqui. Vou citar apenas um aqui, ó, a calculadora HP 2848G. Ela trabalha com base 10, tem 12 dígitos, calculadora boa, né? Para trabalhar com
engenharia, ó, os expoentes de menos 499 até 499. Então, ela pega muitos valores. Com esses expoentes aqui, gente, a gente escreve todos os números praticamente, com uma precisão muito boa. E tem outras máquinas aqui para vocês analisarem, né? E alguns exercícios, né? Representar o número decimal na forma binária em um sistema de pontos flutuante. 13,75, tá? Binário, outra decimal. Vamos transformar em binário e escrever em ponto flutuante. Binário, ou decimal 13, né? A gente escreveu dividindo aqui sucessivamente, né? Deu 0, 1, 2. O 0,75, fazendo a multiplicação sucessiva, deu 11. Então ficou 11, não, desculpe, 1 e 1. Então ficou 1101.11. Pronto, esse aqui é o número 375. Já fiz a conversão, agora eu quero escrever no ponto flutuante, no sistema de ponto flutuante. Então, aqui eu tenho que fazer a normalização, né? Correr a vírgula. 1, 2, 3, 4. 4 para a esquerda é positivo. Olha, mas 4 aqui não está escrito 4, está escrito 100. 100 é o 4 em binário, né? Então, aqui está a representação. Aqui tem o sinal da máquina, que pode ser 0 é mais e 1 é menos. Aqui o número que a gente escreveu, 11011, que está aqui em cima. Aqui o sinal do expoente, que no caso é positivo, nesse caso aqui é positivo, então entrou 0. E o valor do expoente, 100. 100 é 4, viu, gente? Aqui, 1, 2, 3, 4. Porque aqui é 2 elevado a 0, que é 0. 2 elevado a 1 é 0. Desculpe, porque aqui é 2 elevado o primeiro dígito deu 0, então não conta, o segundo dígito não conta, só conta esse aqui, que é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, aqui a gente tem um padrão já aqui para a parte de arquitetura de computadores, né? O formato IEEE 754 é na área de engenharia elétrica, né? Então, eles usam essa questão aqui da precisão simples, com 8 dígitos para o expoente polarizado e 23 dígitos para a fração. E outras precisões duplas que você tem aqui, 11 dígitos para o expoente e 52 para a fração. Então, aqui no ponto flutuante de 32 bits, a gente tem computadores hoje em dia mais 64 bits, né? É a capacidade de processamento, né? Então, aqui tem os números de expoente significativo e outros detalhes aqui importantes. E aqui uma figura final com as máquinas, os processadores, e assim a gente finaliza essa apresentação.